Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 19 de abril. O plenário do Conselho Nacional de Justiça exclui a chamada cláusula de barreira para os candidatos negros nos concursos do Judiciário. A exigência dificultava a aprovação dos cotistas, que têm direito a 20% das vagas. Esse é um dos destaques da edição de hoje. E você vai ver também. Governador Romeu Zema aciona o Supremo Tribunal Federal contra a lei de Minas Gerais, que reajusta os salários dos servidores públicos do Estado. O Ministério Público Federal cobra de órgãos estatais informações sobre medidas para conter a invasão de garimpeiros à terra indígena no Pará. E ainda a falsa enfermeira é denunciada pelo Ministério Público por comercializar e aplicar supostas vacinas contra a Covid-19. O plenário do Conselho Nacional de Justiça excluiu a chamada cláusula de barreira para os candidatos negros nos concursos do Judiciário. A exigência dificultava a aprovação de muitos cotistas que têm direito a 20% das vagas. Desde 2015, os negros têm direito a 20% das vagas nos concursos públicos para juiz e servidor do Judiciário, segundo uma resolução do CNJ. Mas os editais dos concursos limitavam a quantidade de cotistas aprovados entre uma etapa e outra. Era a chamada cláusula de barreira. Na fase de seleção, o candidato deveria acertar 60% da prova objetiva. Mas daqui para frente isso vai mudar. O Conselho acabou com a cláusula de barreira. O relator do caso, conselheiro Vieira de Melo Filho, disse que a exigência vinha afastando pessoas pretas e pardas de serem aprovadas nos concursos. Os candidatos que reúnem condições de alcançar notas elevadas correspondentes às notas de corte normalmente não se encontram nas faixas econômicos sociais ocupadas por pessoas negras, sobretudo se forem considerados os altos índices de investimento necessários durante a preparação para o concurso de magistratura, que é de alta performance, dada a sua complexidade. A própria pesquisa sobre negros e negras no poder judiciário revela essas dificuldades de ingresso dos cotistas. A exclusão da cláusula de barreira foi aprovada por unanimidade. A minha satisfação de poder aprovar esse voto na presidência do Conselho, porque sempre eu me engajei há muitos anos já na causa da Educafro e do José Vicente, em São Paulo, tanto que apesar de ser filho de imigrantes romenos, eu sou o negro honorário número 1 do Brasil. O plenário do CNJ aprovou uma sugestão do conselheiro Sidney Madruga, que também tem a ver com os concursos públicos do Judiciário: a inclusão dos indígenas no sistema de cotas. Recorde-se que vivem no Brasil 305 povos autodeclarados indígenas, de acordo com o último censo de 2013, totalizando aproximadamente 900 mil pessoas que possuem língua própria, diversidade cultural e forma de organização social. Desta forma, senhor presidente, voto pela aprovação do presente ato na íntegra. Entretanto, também proponho a edição de ato normativo, a fim de que seja incluído um percentual de vagas destinado às comunidades indígenas ou, alternativamente, a criação de grupo de trabalho para análise de conveniência da instituição de cotas para indígenas no âmbito do Poder Judiciário. O Conselho ainda vai elaborar um ato normativo sobre a cota dos indígenas. Ainda na sessão desta terça-feira, o presidente do CNJ e do Supremo, ministro Luiz Fux, disse que todas as ações ambientais do Conselho agora estão reunidas no programa do Judiciário pelo Meio Ambiente. A mais nova é o lançamento do Concurso Nacional de Decisões Interlocutórias, Sentenças e Acórdãos sobre Meio Ambiente. O concurso em referência, que está com o edital aberto até o dia 2 de maio, ele elegerá vencedores em 6 categorias, dentre as quais eu destaco: garantia do direito dos povos e comunidades tradicionais estabelecidos em área ou área de proteção e interesse ambiental, e o combate a organizações criminosas de lavagem de dinheiro e fluxo de capitais relacionados a crimes ambientais.
O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, acionou o Supremo contra a lei estadual que reajusta em 14% os salários dos funcionários públicos, civis e militares. Zema ainda contesta os dispositivos que concedem aumento de 33% para os profissionais da educação básica e auxílio social a inativos e pensionistas da segurança pública. O governador afirma que, em março, havia proposto a revisão anual dos salários do funcionalismo com reajuste linear de 10%, mas emendas parlamentares promoveram aumentos para determinadas carreiras sem previsão orçamentária. Segundo ele, a medida invade matéria de competência do Poder Executivo Estadual, além de causar um desequilíbrio insanável nas contas públicas. O relator da ação no STF é o ministro Luiz Roberto Barroso. No plenário virtual, o Supremo começou a julgar normas de Goiás que fizeram reajustes em taxas de cartório no país. O julgamento tem prazo para terminar, dia 26 de abril. A arguição de descumprimento de preceito fundamental foi proposta pelo Partido Humanista da Solidariedade, questionando dispositivos de uma lei de Goiás de 2002 e de um provimento da Corregedoria Geral de Justiça, que resultaram no reajuste da tabela de custas e emolumentos praticada no Estado. Para o partido, houve violação do princípio da legalidade e do não confisco. Alega ainda que a Constituição Federal estabelece que a taxa é pelo serviço e não pelo valor econômico do documento. Se assim fosse, o Estado estaria passando a ser sócio do cidadão nas transações comerciais que necessitassem de reconhecimento de firma. O caso, então, foi levado para julgamento no plenário virtual. O relator do processo é o ministro Luiz Roberto Barroso. Ele votou pelo não conhecimento da ação. Barroso destacou que, nos termos da Lei 9.882 de 1999, não será admitida arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a questão. No presente caso, o relator ressaltou que não houve observância dessa exigência legal e que o STF, em idênticos atos normativos aos impugnados, reconheceu o cabimento de ação direta de inconstitucionalidade. Por isso, segundo o ministro, houve erro ao propor uma DPF. O julgamento tem prazo para terminar no dia 26 de abril. Também está em julgamento uma ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral da República, questionando o dispositivo da Lei 12.832 de 1998 do Estado do Ceará, que reestabelece cargos extintos de advogado da Justiça Militar. Para o PGR, é incompatível com o texto constitucional a existência desse cargo como integrante do próprio Poder Judiciário, que terá as mesmas funções do defensor público, só que na Justiça Militar. A relatora do processo é a ministra Rosa Weber, que votou pela inconstitucionalidade da lei cearense, por entender que a norma extrapolou o modelo da Constituição Federal, já que restringe as atribuições da Defensoria Pública à assistência jurídica. O julgamento tem prazo para terminar no dia 26 de abril. Só para reforçar, o julgamento tratado na primeira parte da reportagem se refere a reajustes em taxas de cartório no estado de Goiás. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, negou seguimento à ação que questionava o novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre credor inerte. É aquele que deixa de cobrar juros ou correção monetária de valores recebidos em atraso. Segundo o ministro, a arguição de descumprimento de preceito fundamental não é o meio processual adequado para questionar o assunto no Supremo. O partido Solidariedade contestava entendimento do Superior Tribunal de Justiça que dispensa a prévia intimação do credor para início da prescrição intercorrente, em caso de extinção da cobrança por falta de bens penhoráveis do devedor. O partido sustentava que o STJ havia alterado, sem modulação, o entendimento sobre o tema até então vigente. Segundo Solidariedade, a aplicação retroativa comprometeria a segurança jurídica e o ato jurídico perfeito. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes explicou que a DPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental, é cabível desde que seja observado o princípio da subsidiariedade, que exige o esgotamento de todas as vias possíveis para resolver o caso.
No assunto em questão, a cadeia de atos relacionados ao conteúdo da ADPF está submetida regularmente ao sistema recursal, com instrumento processual adequado para revertê-la. Há, inclusive, recurso ao Supremo Tribunal Federal que não foi conhecido e está aguardando julgamento de embargos declaratórios. Veja a seguir, o Ministério Público denuncia falsa enfermeira por comercializar e aplicar supostas vacinas contra a Covid-19. Voltamos em instantes. Nós temos essa transmissão ao vivo nas redes sociais, via internet. Antes disso, pessoal, a gente precisava abrir um compêndio de jurisprudência, nós precisávamos solicitar no setor de jurisprudência do tribunal o acesso aos votos, às decisões. Não era em tempo real. Hoje, nós sabemos quem são os ministros do Supremo e não sabemos quem são os membros da seleção brasileira. Isso é o rumo ao exercício da nossa cidadania. O Ministério Público de Minas Gerais denunciou uma falsa enfermeira e outras 5 pessoas da família dela por comercializar e aplicar supostas doses da vacina contra a Covid-19. As investigações apontam que a mulher se passava por enfermeira, preparava e aplicava substâncias descritas como imunizantes contra a Covid-19. Ela dizia que a vacina era do laboratório Pfizer, mas na realidade o líquido era um soro fisiológico. Segundo o Ministério Público, em troca do serviço, a falsa enfermeira informava às vítimas o número da conta bancária dela e dos outros envolvidos no golpe para o depósito dos valores dos falsos imunizantes. A venda das supostas vacinas eram realizadas em nome de uma empresa da qual a falsa enfermeira se apresentava como representante legal, o que não era verdade. E a farsa não parava por aí. Segundo o Ministério Público, ela ainda preenchia os cartões de vacinação das vítimas, tudo com o apoio de mais 5 pessoas da família. Para o Ministério Público, os denunciados devem responder pelos crimes de associação criminosa, estelionato, lavagem de dinheiro, uso de documento falso e falsidade ideológica. A suspeita é que o grupo movimentou cerca de R$700 mil. Apesar da promotoria ter comprovado que o grupo aplicou o golpe em centenas de vítimas, apenas 2 pessoas ofereceram representação em relação ao crime de estelionato. O MP pediu à Justiça que essas 2 vítimas sejam indenizadas. O Ministério Público Federal pediu informações detalhadas sobre as providências tomadas pelos órgãos estatais nos últimos dias para conter a invasão por garimpeiros da terra indígena Chipaia, na região do Médio Xingu, no Pará. O Ministério Público Federal no Pará acompanha a situação da invasão dos garimpeiros na terra indígena Chipaia desde a última quinta-feira. A denúncia da invasão foi feita por uma liderança que alertou sobre a entrada de uma balsa de garimpo com 3 andares na área indígena e que os garimpeiros teriam ameaçado quem foi tentar impedi-los. O vídeo da liderança viralizou nas redes sociais. Ainda na madrugada do dia 15, o MPF enviou ofícios para as autoridades de segurança e de fiscalização ambiental para informar a situação e pedir providências. Foram acionados a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, o IBAMA, a Polícia Federal, a Polícia Militar e a Polícia Civil. Em nota, o Ministério da Justiça chegou a anunciar que tinham sido detidos 5 adultos e apreendidos 2 adolescentes. E o MPF encaminhou um ofício à empresa iFood cobrando explicações sobre uma suposta campanha publicitária contra os motofrentistas financiada pela própria empresa de entrega de alimentos. O Ministério Público Federal em São Paulo recebeu informações de que 2 agências de comunicação teriam sido pagas pela empresa iFood para promoverem campanhas veladas contra as reivindicações feitas por entregadores durante protestos em vários estados. Para isso, teriam sido criados perfis falsos em várias redes sociais, onde profissionais das agências estariam se passando por motoboys para publicar demandas a favor do aplicativo. As ações, supostamente, aconteceram entre 2020 e 2021. Para apurar os fatos, o Ministério Público Federal encaminhou um ofício às agências e ao iFood cobrando explicações, bem como cópias de documentos e contratos firmados entre os envolvidos.
O objetivo é analisar se a campanha violou o direito constitucional de acesso à informação ao manipular os fatos e simular participações voluntárias em debates públicos na internet. Uma empresa que é mera patrocinadora de evento não tem obrigação de pagar a indenização caso ocorra um acidente de consumo. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado deu provimento ao recurso especial de uma empresa que patrocinou a exibição de manobras radicais de motocicletas, entendendo que o mero patrocinador de evento, que não assume garantia de segurança dos participantes, não pode ser considerado fornecedor para fins de responsabilização por acidente de consumo. Com esse entendimento, a patrocinadora foi isenta da obrigação de indenizar a mãe de um menino de 11 anos que morreu após a explosão do cilindro acoplado em uma moto durante a apresentação de um espetáculo. O menor não resistiu aos ferimentos causados pelos estilhaços que o atingiram. O Tribunal de Justiça da Bahia havia condenado solidariamente a patrocinadora e o responsável pela empresa que organizou o evento a pagar indenização de R$80 mil, além de pensão mensal até a data em que o menino completaria 65 anos. Ao recorrer ao STJ, a patrocinadora alegou que apenas contribuiu com R$1.000 para a realização do evento e também defendeu que não houve relação de consumo que justificasse a sua responsabilização, porque o evento foi realizado em local aberto e sem cobrança de ingressos. Para a ministra relatora Nancy Andrighi, a empresa não contribuiu com seus produtos ou serviços para a organização do evento, nem mesmo houve indícios de que a exposição de sua marca tenha passado a impressão de que atuou como intermediária na cadeia de consumo. Com isso, a terceira turma entendeu que a recorrente não pode ser enquadrada no conceito de fornecedora para fins de responsabilização pelo doloroso acidente de consumo. O Tribunal Superior do Trabalho reconheceu o direito de um mecânico à assistência judiciária gratuita. A declaração de pobreza feita pelo trabalhador foi aceita para a concessão do benefício. O mecânico recorreu à Justiça do Trabalho para reivindicar direitos trabalhistas e indenização por fraude contratual. Para ter acesso à justiça gratuita, o profissional declarou ser pobre no sentido jurídico do termo. Isso significa que ele não tinha condições de arcar com os custos do processo sem prejudicar o sustento da própria família. O parágrafo 3º do artigo 790 da Consolidação das Leis do Trabalho estabelece que o benefício da justiça gratuita será concedido a quem receber salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social. Já o parágrafo 4º do artigo determina que será beneficiado quem comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo. Ao avaliar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo manteve parte da sentença que rejeitou o pedido do empregado. O regional entendeu que o trabalhador havia reconhecido que estava empregado e recebia valor mais alto que o teto da Previdência Social. Ainda de acordo com o TRT, como a ação foi ajuizada na vigência da reforma trabalhista, que inclui os parágrafos 3º e 4º no artigo 790 da CLT, o mecânico teria que comprovar a falta de recursos, o que não teria ocorrido. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O assunto em debate na 5ª turma foi a forma de comprovação da chamada hipossuficiência. No julgamento, prevaleceu o voto do ministro Alberto Balazeiro, que fez referência à Constituição Federal como base jurídica para análise do caso. O ministro citou o artigo 5º, que fixa como dever do Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Ele mencionou ainda o Código de Processo Civil, de acordo com o artigo 99, parágrafo 3º, ao dispor sobre o pedido de gratuidade da Justiça, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência apresentada exclusivamente por pessoa natural. O ministro Alberto Balazeiro considerou ainda a jurisprudência atual e majoritária do TST. A súmula 463 determina que basta a declaração de hipossuficiência econômica para a comprovação do estado de miserabilidade, mesmo após a vigência da reforma trabalhista.
O relator, ministro Breno Medeiros, ficou vencido. Ele entendeu que a reforma trabalhista passou a exigir não apenas a simples declaração ou afirmação de quem faz o pedido, mas a comprovação da falta de recursos. Assim, por maioria, a 5ª turma do TST reconheceu o direito do mecânico à justiça gratuita. A seguir, a gente fala sobre a posse dos novos dirigentes do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Voltamos já. Nossa população é uma população extremamente carente e sedenta por justiça. E nesse aspecto, é absolutamente importante que nós tenhamos veículos que possam ajudar a aproximar o poder judiciário da população, a desmistificar a falsa ideia de que o judiciário está encastelado longe do povo. E para isso é preciso se deixar conhecer. Então, a TV Justiça, em grande medida, cumpre esse papel que é primordial, o papel de democratizar o conhecimento, de democratizar o acesso à atuação do judiciário e, assim, fortalecendo a cidadania. Daqui a pouquinho tem sessão plenária no Tribunal Superior Eleitoral. Vamos saber os destaques da pauta de hoje com o repórter Henrique Amaral. O destaque da sessão de hoje está na pauta administrativa. Os ministros devem analisar se vão manter para as eleições de 2022 a suspensão do cancelamento de título de eleitores que não fizeram recadastramento biométrico. Isso por causa da pandemia de Covid-19. Essa medida já foi adotada nas eleições de 2020 e com a pandemia ainda não acabou. E o cadastro eleitoral fecha em breve, no dia 4 de maio. Agora os ministros vão analisar se vão manter para a votação de outubro essa suspensão. A sessão plenária do Tribunal Superior Eleitoral começa daqui a pouco, às 7 horas da noite. Em solenidade híbrida, tomaram posse os novos dirigentes do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília. Em uma sessão solene híbrida presencial e virtual, o desembargador José Amilcar Machado tomou posse como novo presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ele recebeu do desembargador Ítalo Fioravante Sabo Mendes, que ocupava o cargo, o grande colar do mérito judiciário, ministro Nelson Hungria, símbolo da presidência do tribunal. Os desafios são enormes, né? Tem a questão ambiental da Amazônia, tem a questão indígena, né? Tem a questão da dificuldade logística, de deslocamento e até de comunicação. Mas nós vamos fazer tudo para tentar integrar de uma maneira mais gerenciada os estados da região norte. É isso que eu vou tentar fazer com o apoio dos meus colegas da Corte. Na solenidade, a desembargadora Ângela Catão assinou o termo de posse como vice-presidente do TRF1 de forma virtual, enquanto a desembargadora Mônica Cifuentes assumiu o cargo de corregedora regional da Justiça Federal da Primeira Região de forma presencial. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, prestigiou a posse dos novos dirigentes. A Justiça Federal, ela julga casos de extrema importância e que tem repercussão sobre o país como um todo. E o TRF1, ele tem uma característica especial, por estar sediado aqui em Brasília, ser o responsável por julgar esses grandes casos. Portanto, é um tribunal que eu considero da maior relevância para o nosso país. Os novos gestores ficam até 2024 à frente do maior Tribunal Regional Federal do país, que abrange 14 unidades da federação, que correspondem a 80% do território brasileiro. O Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, uma boa noite, até amanhã.